meus amigos, esses dias eu recebi uma mensagem de uma inscrita aqui do canal falando que começou a ler por causa minha. E eu confesso que esse é o tipo de comentário que mais me motiva a, nunca desistir disso aqui. E ao mesmo tempo, lendo vários comentários de vocês pedindo recomendações de livros pra quem tá começando a ler, como criar um hábito de leitura, livros que eu recomendo pra quem tá começando, explicando gêneros literários, eu resolvi fazer uma coletânea com tudo isso, criando um manual pro leitor iniciante. E esse é o primeiro vídeo do que eu espero que seja uma série de vídeos neste canal. Isso porque todas essas ideias que eu falei agora não são nem metade da quantidade de ideias que eu anotei aqui pra falar sobre com vocês. Pra ser sincera, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ideias já escritas e muito provavelmente vou passar muito disso. Então realmente é o primeiro de muitos vídeos dando dica pra leitores iniciantes. Então se tu não sabe como começar a ler, como gostar de ler, esse vídeo é perfeito pra ti, porque eu vou dar 10 diquinhas que sem dúvida ajudam qualquer leitor iniciante. A primeiríssima de todas é: procura nos livros ou procure por livros que tenham alguma coisa que tu já goste. Por exemplo, essa querida pessoa que vos fala adora filmes de terror, filmes de suspense, são meu gênero favorito. Então, se eu já sei que eu gosto de filmes de suspense, eu vou ir atrás de livros de suspense. Porque a chance, assim, de eu gostar, de eu não querer abandonar, de eu querer saber o que acontece na história e de eu realmente conseguir terminar o livro, é muito maior. Segunda dica: não desiste da leitura na primeira oportunidade. Não acha que tu detesta, que tu odeia ler porque tu leu 1 ou 2 livros que tu não gostou. Principalmente se os únicos livros que tu leu até agora na tua vida, o que é bem comum, sejam os livros de leituras obrigatórias da escola. Por que eu digo isso? Porque eu sei que a leitura obrigatória tem várias funções, sendo uma delas sim incentivar a leitura. Porém, normalmente os livros que a gente lê na escola são livros clássicos. E eu não acho que livros clássicos sejam leituras muito fáceis para iniciantes. Por exemplo, hoje em dia eu tenho o hábito da leitura, eu leio praticamente todo dia, tenho uma coleção de livros enormes, leio em 3 idiomas diferentes. A leitura é realmente minha paixão, mas mesmo assim, eu não sou uma pessoa que lê muitos clássicos. E acontece, tu pode simplesmente não gostar desse gênero. E aí a gente já entra na dica 3, e é: explore todos os gêneros literários. Dá uma chance pra todos. Tu ouviu, por exemplo, que eu acabei de dizer que eu leio muito, eu não gosto de clássicos, mas eu tive que ler os clássicos, pelo menos 1, 2 ou 3, pra descobrir que realmente, não é pra mim. Como eu gosto de dizer carinhosamente, pra gente falar mal com propriedade de alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento sobre a coisa. Então, raramente vocês vão ver falando mal de um livro que eu não tenha lido pra dizer com propriedade que é ruim. Então, sim, eu indico pra quem tá começando agora, começa a ler pelo gênero que tu acha que tu já gosta. Por exemplo, eu gosto de assistir filmes de romance. Então, vai procurar um livro de romance, mas dá uma chance para todos os gêneros. Quarta dica: não tenha pena de abandonar os livros. Essa é um pouco polêmica, porque eu sei que tem leitor por aí e termina o livro na força do ódio só pra dizer que terminou, mas eu sou do time que defende que se um livro não tá te pegando, se tu começou a ler o livro, leu uns 5 capítulos e não tá gostando, abandona e começa outro. Tu não tem obrigação nenhuma de terminar um livro porque não tá gostando dele. Tem aquele lance que eu acabei de falar: dá uma chance. Eu não largaria um livro nos primeiros 2, 3 capítulos, mas eu leria um pouco. E se eu perceber que realmente não é pra mim, eu vou abandonar. Próxima leitura. Thank you, next. Acontece. Quinta dica: comece a acompanhar pessoas que falam sobre livros. Prazer, uma pessoa que fala sobre livros. Tu acha comunidades inteiras em todas as redes sociais que falam sobre livros, como, por exemplo, a comunidade que você está nesse momento assistindo, o famoso Booktube, aqui no YouTube, que é uma comunidade que fala sobre livros no YouTube. Temos o Bookstagram, o BookTok, BookTwitter. Tu vai achar pessoas falando sobre livros em qualquer rede social. E por que é interessante acompanhar? Agora, vou dar um relato pessoal. Eu não tô falando muito sobre como foi a experiência de começar a ler, adquirir o gosto da leitura, no meu caso, porque eu quero trazer um vídeo só sobre isso pra cá. É uma das ideias que eu anotei pro nosso guia do leitor. Mas, dando uma introdução, eu comecei a ler desde muito pequena, mas foi durante a pandemia que eu realmente adquiri essa obsessão pela leitura que eu tenho hoje em dia. E essa obsessão pela leitura começou justamente acompanhando booktubers. Na época, eu não usava muito as outras redes sociais, eu usava muito o YouTube, uso até hoje. E eu comecei a acompanhar muitos criadores de conteúdo literário. Alguns que formaram o meu gosto literário são o GF, o Vitor, do Geek Freak, a Tamires, do Resenha dos Sonhos, e o Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Querendo ou não, ver pessoas falando sobre livros no teu dia a dia vai te dar vontade de ler. Principalmente, te dar recomendações de livros pra tu poder testar pra ver se tu gosta ou não. Por exemplo, esses 3 youtubers que eu falei, eu já li muitos livros que os 3 indicaram. E tem vários em que eles disseram que é horrível e que eu amo, são meus favoritos da vida. E ao mesmo tempo tem vários livros que eles disseram que eles amam e eu odiei, porque a experiência é muito individual de cada um. Mas a questão é, quando a gente vê alguém falando sobre um livro e dá vontade de ler, acaba nos incentivando, entendeu? Sexta dica: tenta ler um pouquinho todos os dias. Adquirir um novo hábito, seja ele qual for, é
um desafio. Começa aos pouquinhos, não te cobra muito. Lê 15 minutos hoje, amanhã tu pode tentar ler 20. Começa aos pouquinhos, mas tenta ler nem que seja um pouquinho todo dia. Eu tô pensando em fazer um vídeo pra cá, um vlog, na realidade, de uma semana lendo 1 ou 2 horas por semana. Porque assim eu consigo incentivar vocês a adquirir o hábito de leitura, enquanto eu consigo tentar ser uma pessoa mais disciplinada, que é o meu problema. 7ª dica, tente todos os formatos, ou tente novos formatos. Eu só fui descobrir que existiam novos formatos de leitura, novas maneiras de se ler, lá na pandemia, eu acho. Justamente quando eu comecei a acompanhar mais criadores de conteúdo literário. Tu sabia que ler um livro físico, assim, pegar ele na mão, folhear, não é a única maneira de ler um livro? Existem vários formatos, várias maneiras que tu consegue ler um livro. Tu pode, por exemplo, ler um e-book, que é basicamente um livro digital, sabe? Existem aparelhos próprios pra isso, como, por exemplo, o Kindle, que eu tenho, amo, acho que é um super investimento. Vou fazer um vídeo só falando sobre ele também, tá nos meus planos. Mas tu pode ler pelo teu celular. Existem alguns aplicativos, como por exemplo o Kindle, que além de ser o nome do aparelho, também é um aplicativo onde tu consegue ler livros pelo teu celular. O Esquilo, se eu não me engano, também consegue ler livros pelo celular. Então é válido tentar. Mas além disso, tu também pode ouvir um livro, sabia? Tu pode ouvir um audiolivro ou um audiobook. Eu comecei a testar no ano passado e hoje eu sou viciada. Antes de sentar pra gravar esse vídeo, eu tava escrevendo roteiro aqui, enquanto eu tava ouvindo um audiobook. E assim, eu acho incrível, justamente por essa questão de tu poder ouvir um livro, estar fazendo uma leitura, enquanto tu tá fazendo outras coisas, como por exemplo, eu amo lavar uma louça, dar uma geral na casa, ouvindo um audiobook. Sabe aquelas tarefas que são chatas, que tu não quer fazer de jeito nenhum? Fazer elas ouvindo um audiobook se torna muito mais tolerável. Hoje em dia, eu uso 2 aplicativos pra isso. Eu uso o Audible, que eu uso desde o ano passado, e eu comecei a usar no mês passado o Storytel. Mas caso tu não esteja com condições de pagar pelos aplicativos, porque esses 2 que eu falei são pagos, são assinaturas mensais, se eu não me engano, em média de 9 a 19,90 por aí. Também tem vários canais aqui no YouTube e lá no Spotify, onde tu consegue ouvir um audiobook. Normalmente, quando tu procura pelo nome do livro, mais audiobook, por exemplo, Orgulho e Preconceito, mais audiobook, tu consegue achar facilmente. Enfim, eu defendo que todo mundo tem que testar todos os formatos de fazer uma leitura, porque às vezes tu não é um leitor convencional. A maioria das pessoas gosta, assim, de ter livros físicos, de colecionar livros físicos, de ler no físico, mas tem pessoas que não. Eu tenho amigas minhas que só gostam de ler os livros em formato digital. E eu tenho conhecidos também que só gostam de ouvir audiobooks. Eu me enquadro nos 3 tipos de leitores, eu consigo ser os 3 ao mesmo tempo. Mas eu acho que tu tem sim que testar todos eles pra descobrir qual tu gosta. 8ª dica, leia com outras pessoas. Eu acho uma maneira muito legal, uma experiência muito legal, é ler com um amigo, com um familiar, com a mãe, com o pai, com o irmão. Vocês compartilharem a experiência de leitura. Por exemplo, tu chega pro teu amigo e pergunta: Joãozinho, tu quer ler tal livro comigo? A gente pode ler ao mesmo tempo, a gente pode, sei lá, pegar a biblioteca do colégio, a biblioteca da faculdade, pra gente poder compartilhar o que a gente tá achando de cada livro. Eu acho a experiência incrível. Caso tu não tenha amigos ou parentes que gostem de ler, mas mesmo assim tu ainda quer, tem muito como fazer isso na internet hoje em dia. Existem vários projetos nas book redes de leitura coletiva, clube do livro. É muito fácil tu achar amigos até, principalmente aqui na internet, que gostem de livros, gostem de falar sobre livros. E eu quero, aliás, que os comentários desse vídeo sejam úteis pra vocês acharem amigos pra conversar sobre os livros. Então, se tu quer criar uma amizade, comece a interagir nesses comentários. Deixa, por exemplo, lá o teu nome, a idade e o tipo de livro que tu gosta de ler. Quem sabe tu acha um amigo. Falando em clube do livro, essa é uma das metas que eu quero trazer pra cá pro canal e eu espero conseguir ainda esse ano. Eu tenho várias metas pra cá, tá? A principal no momento, a principal meta de todas, é começar a postar vídeo todo dia. Todo dia. No momento ainda não tava rolando, mas eu acredito que talvez até o mês que vem eu consiga sim postar vídeo todos os dias. Essa é a minha maior meta. Mas outra meta que eu tenho ainda esse ano é justamente abrir um clube do livro, para a gente poder escolher um livro pra ler todo mundo junto, fazer reunião ou live, sei lá, pra gente poder discutir sobre ele. Eu acho tudo. 9ª dica, tenha sempre um livro contigo. Eu vou te dar exemplos na prática que aconteceram comigo também, pra tu ver como pode ser útil na vida. Eu sou uma pessoa que ando muito de ônibus na minha vida. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer enquanto eu passo, tipo, 30, 40 minutos do meu dia dentro do ônibus, é ler. Mas a parte mais interessante dessa dica é, por exemplo, às vezes a gente não tá esperando passar por algum perrengue. Como, por exemplo, eu vou ir no supermercado. De repente, tu se depara com uma fila que vai fazer com que tu fique 30 minutos do teu dia lá dentro. 30 minutos que seriam insuportáveis. Qualquer fila na vida, qualquer coisa que tu tenha que esperar, é um porre, ninguém gosta de esperar. Mas para se tornar tão insuportável quanto tem um livrinho, uma coisinha pra entreter na cabeça.
uma leiturinha nova. E essa dica também junta com a questão dos formatos. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que leva muitos livros físicos comigo. A não ser que eu seja muito obcecada por uma leitura, eu raramente levo o livro que eu tô lendo, o livro físico, pra algum lugar. Porém, o meu Kindle tá sempre comigo. E quando o Kindle, o aparelho, não tá comigo, eu tenho o aplicativo do Kindle baixado no celular. Eu também gosto sempre de andar com fone de ouvido pra todo lugar que eu vou, justamente pra poder ouvir um audiobook em qualquer lugar. Então, assim, a questão de transformar a leitura em um hábito se torna muito mais fácil quando você consegue levar o livro, a leitura, para qualquer lugar. 10ª e última dica: estipule metas. Quando eu tô num momento que eu tô muito desmotivada na minha vida, as metas às vezes me dão uma vontade a mais, sabe? Mas como funcionam as metas? Quem escolhe isso é tu. Mas eu vou dar algumas dicas de como eu uso isso no meu dia a dia. Tu pode botar como meta ler 10 páginas por dia, colocar como meta ler um capítulo por dia, eu fazia isso bastante. Colocar como meta ler um livro por mês, tudo sabe basicamente. Mas elas ajudam muito, muito, muito a não desistir de uma leitura simplesmente por preguiça de continuar, sabe? Até porque só o leitor sabe a alegria, a satisfação que é quando tu percebe que tu terminou um livro. Enfim, se tu é um leitor iniciante, se tu quer começar a ler como um hobby, como um prazer, de gostar realmente de ler, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, que tu consiga utilizar na tua vida alguma das várias dicas que eu dei aqui. E se tu tá nesse vídeo, mas já é um leitor, já gosta de ler, aproveita e deixa aqui nos comentários uma dica que eu não tenha falado nesse vídeo, ou, melhor ainda, uma recomendação de um livro que tu acha que todo mundo deveria ler, ou que o leitor iniciante deveria ler, porque esse aqui é um dos próximos vídeos, tá? Recomendações perfeitas pra quem tá começando a ler agora. Aguarda. Aproveita pra se inscrever, pra não perder. Não esquece de deixar o like se tu gostou do vídeo, que me ajuda demais, demais, demais. E é isso. Eu espero que tu queira continuar me acompanhando aqui. Não esquece de se inscrever. Tchauzinho.